Oi, eu sou o Maxon. No programa de hoje eu vou falar sobre Sadako Rising, o 23º capítulo de Dead by Daylight, que traz ninguém mais ninguém menos que a Onryo Sadako Yamamura e o sobrevivente de sua maldição, Yoichi Asakawa. E eu vejo nisso uma oportunidade para falar não só sobre a Sadako, mas também sobre a franquia O Chamado, sobre o seu criador, sobre os vários e vários filmes, sobre o multimídia de O Chamado, Ringu no japonês, The Ring no remake nos Estados Unidos e tal. Porque não é exagero dizer que foi a Sadako, foi Ring O Chamado, que popularizou no ocidente o terror oriental, não só japonês, mas oriental. Pós O Chamado, o remake, o filme de 2002, dirigido pelo Gore Verbinski, a gente teve uma avalanche de filmes orientais de terror chegando no ocidente. Uma avalanche. E eu fui testemunha disso. Graças ao Chamado, uma geração inteira foi apresentado a um sem fim de cineastas, de realizadores de terror, não só no cinema, mas em muitas mídias. E também pude conhecer o formato, né, como que é o terror japonês, como que é esse terror de assombração, de casa mal assombrada, de espíritos, de onryos, de onis, etc, etc, etc. Então, assim, foi uma coisa de súbito. Normalmente a gente tem pistas, né, de qual vai ser o próximo capítulo, quem vai ser o próximo assassino, o próximo sobrevivente do Dead by Daylight. Foi muito legal com o Pinhead e o Cenobita, mas dessa vez foi um negócio direto. A gente teve a artista, né, e eles vão intercalando mesmo. Então a gente teve lá Nemesis com Jill, Leon, depois a gente teve o Cenobita, depois a gente teve o capítulo original da artista, que é uma assassina que eu acho muito, muito legal. E agora Sadako Rising, que é uma das franquias mais prolíferas do terror, se a gente pensa no multimídia, vai muito além, que vem de um romance, nunca tive a oportunidade de ler, não foi publicado oficialmente aqui no nosso idioma, teria que ir atrás ou caso você leia japonês, evidentemente, ou então da tradução em inglês da novela, do romance de Koji Suzuki. Existem diferenças, né? Eu li bastante sobre as diferenças entre filme e o romance. Como, por exemplo, a gente não tem no romance o papel da Reiko Asakawa, não é o mesmo personagem. Então, por exemplo, o Ryuji Takayama, que no filme é vivido pelo grande ator japonês Hiroyuki Sanada, né? Provavelmente um dos atores mais populares em Hollywood do Japão. A Nanako Matsushima é uma grande atriz também que viveu a Reiko. É amiga do protagonista do romance. Mas de qualquer forma, antes da gente ter o filme, o remake estadunidense do Ring, do Chamado, Ringu, a gente teve nada menos que, teve um filme de TV antes mesmo do filme. Eu tô vendo aqui uma listinha no IMDb, né? Antes do filme, que foi a maior bilheteria da história do gênero no Japão até então, o Ring, o Chamado, que é como chegou aqui pra gente, a gente teve um outro filme chamado Ringu mesmo, intitulado Ringu, de TV, que não fez sucesso. Junto lá em 98 a gente teve a continuação, Spiral, 100% baseado no livro, e teve inclusive uma série de TV lá no Japão. Aí, tudo isso antes do Chamado do Gore Verbinski, então pensa. Teve o Chamado 2, aí teve uma coisa muito curiosa, pouca gente sabe. Existe a Sadako, antes mesmo da Samara, que é a versão da Sadako do Chamado, teve uma Sadako sul-coreana, chamada Park Yun-soo. Esse filme é uma pérola, assim. Antes mesmo desse boom, assim, do cinema sul-coreano, né? O cinema sul-coreano que a gente conhece hoje em dia. Ali no final dos anos 90, que o governo começou a investir pesadamente em cinema, em exportar a cultura sul-coreana. E o Whispering Corridors e esse remake aqui do Chamado, Ling, foram muito importantes. Então a gente teve o Racing, depois o Ring Zero, Chamado, que a gente tem ali a Sadako numa escola de teatro. Antes de acontecer o que aconteceu com ela, a Sadako, ela é filha de uma médium muito poderosa, que ela mata com o simples desejo de matar. Ou seja, como isso é traduzido no Dead by Daylight, que é a coisa curiosa. A gente tem todo o lance da projeção na tecnologia, no caso ali no sanatório onde a Sadako foi morta,
ela foi violentada no filme pelo próprio pai, suposto pai, entre aspas, né? Porque dá a entender que talvez ela seja filha de uma criatura das profundezas do oceano. A mãe dela passava dias e dias ali observando o mar e tal. No caso do romance, quem faz isso, quem a molesta, é o médico ali do sanatório. E a empurra ali de cima do poço e ela fica ali por sabe-se lá quanto tempo no poço sofrendo e criando todo esse ódio para com a humanidade e projetando esse ódio anos e anos depois ali naquele resort que passa a existir ali naquele sanatório, onde foi o seu catacumba, né? Onde foi o seu mausoléu. E aí, nesse VHS que tá ali num videocassete, nesse resort, nesse lugar bonito e tal, de veraneio, que é projetado esse vídeo de morte, né? De maldição e da coisa cíclica, de que dos 7 dias depois a pessoa que assistiu aquilo morre. E como ela faz para se livrar dessa maldição. Então é a ligação entre Samara, entre Sadako, entre Park Hyun-soo. E como eu disse no começo do vídeo, não é exagero dizer que foi o filme que popularizou, né, que trouxe o terror oriental para o Ocidente. E também aquela imagem dos cabelos negros na cara, aquela figura magérrima e com aquelas roupas e aquela movimentação quebrada, né, com cortes, etc. e tal. E todo esse poder paranormal que se projeta em mídias. Em mídias eu digo, em tecnologia, e a gente vai vendo isso no decorrer da franquia. Os últimos filmes, Sadako 3D, Sadako 3D2, passa muito isso, por mais que de uma forma bem capenga, né? O Hideo Nakata, que é o diretor do filme original, ele voltou para dar um norte e um fim para a história da Sadako e da maldição, com o último filme da franquia, que é o Sadako de 2019. Porque o Sadako 3D, honestamente, ele é feliz em atualizar para os tempos modernos, né? Onde a gente tem tela, monitor, para tudo que é lado, todo o tempo, em todo lugar que a gente está. Então, como que seria a maldição da Sadako, do Nensha, né, da projeção em fotos, em celuloide, em película, seja lá onde for, ou na internet, no celular e tal. Ainda faz isso muito melhor do que aquela porcaria daquele Chamado 3, né, que enterrou a franquia de vez no Ocidente. E enterrou não só a franquia Chamado, mas várias outras, né, porque foi um fiasco tão grande. E aí, aqui pra gente chegou com uma invocação esse Sadako 3D e Sadako 3D2, mas ainda assim tem pontos interessantes. Mais até do que o Chamado 2, né, a continuação do Chamado original, que o Hideo Nakata veio pra dirigir e não foi tão feliz quanto as continuações japonesas, né, que focam ali no Yoichi, no sobrevivente da maldição, e a Sadako nessa vontade de reencarnar, de reviver e de clonar a sua maldição, levar a coisa cíclica adiante. Também tem muito essa questão aqui. E o Dead by Daylight, como de costume, como quase sempre, ele consegue traduzir muito bem as características dos seus personagens no jogo. Então temos as televisões, os televisores espalhados ali próximos dos geradores. Todas as vantagens da Sadako estão ligadas aos geradores, a danificar os geradores, aos testes de perícia ficarem muito, muito acentuados, ficarem muito mais difíceis quando está próximo ali da sua completude e tal. Aqui numa das vantagens dela, tormenta implacável, o negócio fica tenso de ser feito. E ela consegue se teleportar, ela consegue ficar invisível, ela consegue se teleportar. Você precisa tirar o VHS da televisão, e aí você fica amaldiçoado, você precisa passar para outra televisão, e aí torna o lance cíclico dos filmes dentro do gameplay base do Dead by Daylight. Então eu acho assim, uma coisa primorosa. E o Yoichi, que é o sobrevivente da maldição, adulto, professor de biologia marinha, então eles deram uma história pro personagem, e acaba sendo um meio termo, é um personagem original / nem tanto, porque criaram uma história em cima e misturaram tanto o romance, que foram da onde pegaram os direitos autorais, quanto o próprio filme que muda algumas coisas do original, que é uma trilogia de livros, inclusive tem um curta, o Ring Zero, que é a Sadako ali na companhia de teatro, que ela se apaixona pelo técnico de som, e aí ali começam as projeções mediúnicas dela na tecnologia, no caso, nas ondas sonoras, né? É bem interessante o Ring Zero, eu acho bem legal. Na verdade, os 3 ali japoneses eu acho legal. O último filme do Hideo Nakata eu gosto, o Sadako de 2019. Tem cenas muito assustadoras, o começo do filme vale muito a pena. E é bem menos grandioso do que... Grandioso eu digo em proporção, né? E com aquele monte de efeito especial, e com a ideia de projeção 3D, a experiência cinematográfica e tal, do que Sadako 3D e Sadako 3D2. Eu acho um filme
que volta bastante com relação ao original no lance da investigação. A mãe do Yoichi, ela é uma repórter, e aí a sobrinha dela morre porque ela assiste essa maldição, 7 dias depois ela falece, e ela vai atrás de descobrir qual é que é, ela acaba assistindo, o filho dela assiste, e como eu vou me livrar disso, né? Ela vai tendo indícios mais e mais de que o negócio é real, que a maldição é real, e ela descobre, vai até as origens da coisa, onde a Sadako nasceu, qual é que é o lance da fita, todas as imagens que estão naquele vídeo, as imagens extremamente macabras daquele vídeo, daquele terror de VHS, muito final dos anos 90, né? Que marca muito o terror de VHS. Eu, particularmente, dos meus filmes ali pós a trilogia, digamos, inicial do Ring japonês, eu gosto muito do Chamado versus o Grito, o Sadako versus Kayako, dirigido por ninguém menos que Koji Shiraishi, né? O grande gênio, o grande mestre do found footage mockumentary, de Noroi e tantos outros filmes incríveis. Recomendo muito ir atrás da filmografia desse grande diretor. Ele se meteu a dirigir o Chamado versus o Grito. Ele, grande fã do Hideo Nakata, grande fã do Takashi Shimizu, misturou ali de uma forma muito sóbria, muito séria. Esse filme é bem sério e conseguiu fazer um embate fantástico, por mais que seja um tanto breve ali, a Sadako versus a Kayako, eu achei muito incrível o confronto. E eu acho muito melhor que muitos outros versos. O terror, ele conversa muito com o embate. Desde tempos de lobisomem, encontra o Frankenstein encontra o lobisomem, desde tempos áureos do terror de ouro, clássico, absoluto da Universal. A gente tem muitos embates. Eu diria que dos modernos, Chamado versus o Grito, tá ali lado a lado com Fred versus Jason. Que são os dois Onryo, os dois espíritos vingativos japoneses mais populares das últimas décadas. Então é uma grande celebração do terror oriental. A Sadako no Dead by Daylight, juntamente com o Yoichi, eu acho absolutamente fantástico. Ela é assustadora, eu já tomei vários sustos jogando. Eu espero muito que ela caia nas graças dos jogadores e que ela fique em evidência, que a gente encontre ela por aí. Eu, que costumo muito mais jogar de sobrevivente do que de assassino, né? Eu espero muito mais encontrar a Sadako. Infelizmente, outros assassinos muito interessantes, como o Cenobita, o Pinhead, ou o próprio artista, já caíram meio que em desuso. É difícil encontrar por aí, muito menos que o Nemesis, né? O Nemesis é o mais comum. Mas eu espero que a Sadako de verdade caia nas graças. Mais uma vez, Dead by Daylight pontuando ali por que é um dos grandes jogos de todos os tempos de terror, por que é um dos jogos da minha vida, né? Essa verdadeira mixórdia, esse catadão do terror de todas as mídias. Porque é interessante ver o Chamado como uma franquia multimídia, né? A gente teve jogo de videogame, tem aquela porcaria do Dreamcast, que eu joguei antes mesmo de ter noção que era Chamado. Tem o jogo de WonderSwan, que nunca saiu do Japão, uma visual novel, que vi uns vídeos no YouTube, é muito interessante. Teve mangá também, essa própria série de TV. Quem sabe a gente possa ter uma série de O Chamado, tipo aquela do Origins, né? Do Ju-On, que é absolutamente fantástico. Sei lá, eu acho que teremos mais Sadako, talvez até mais Samara no horizonte, porque é uma personagem muito icônica, certamente dos grandes monstros do cinema. E é isso aí, você gosta de Chamado a ponto de fazer uma tatuagem tipo eu, assim? O que você consumiu da franquia? Você viu bastante dos filmes japoneses? Você assistiu esse remake sul-coreano? Jogou, enfrentou a Sadako no Dead by Daylight? Você joga Dead by Daylight? Eu já consegui te convencer com todos os vídeos que eu fiz aqui. Vamos conversar sobre Sadako e Ring ou Chamado. É isso aí, valeu, tchau!